Pessoal, bom dia. Bem-vindos aqui a mais um painel de debate, onde a gente está desde segunda-feira aqui debatendo a indústria mineral, a mineração. Então, agradeço a presença de todos nesse ambiente compartilhado. Então, só queria dar uns recados ainda antes de introduzir o nosso painel. Aos que estão sintonizados aqui a este painel, a gente pede para não bater palma, porque são painéis paralelos. Então, a manifestação sempre vai ser via o aplicativo aqui no código de barras que vocês podem acessar aqui, tá? E aí, destacar que a todos permanecer no auditório ao final dos painéis, ao meio-dia e 30, que o Raul Jugman, diretor-presidente do IBRAM, vai fazer um pronunciamento final aqui para todos os participantes do Exposibram. Bom, então, vamos começar o nosso painel. Nós vamos discorrer aqui na próxima 1h20, até às 10h50, sobre inspeção acreditada para o setor mineral. Esse é um assunto que está entrando em tela agora. O Ministério de Minas e Energia, a Secretaria de Geologia e Mineração, publicou uma resolução no ano passado, justamente para implementar a inspeção acreditada no setor mineral, e nós estamos em fase de debate, de discussão. É um tema que gera uma certa polêmica, mas o setor, as entidades e o governo entende que é um caminho para a gente tentar agilizar o processo. Então, nós estamos no momento de discutir qual a melhor forma de implementar isso, sem que a gente perca os avanços que tivemos nos anos recentes e que esse seja um avanço que realmente comece a agilizar e diminuir o estoque de relatórios e aprovações dentro da nossa agência. Então, eu gostaria de apresentar os nossos painelistas aqui. O Caio Seabra, ele é advogado, diretor da Agência Nacional de Mineração, foi o último diretor nomeado pelo presidente, mas há de se destacar que o Caio ele está na agência, atuando na agência, desde pelo menos 2020, né, Caio? Então não é um diretor, vamos dizer, que caiu de paraquedas. Ele está atuando na agência, ele conhece todo as mazelas e as qualidades dos servidores que estão lá, e está atuando agora para que a modernização da agência chegue em outro estágio. Ele também é pesquisador e professor da área de Direito de Mineração. O Jefferson Carvalho, ele é vice-presidente da ABRAC, Associação Brasileira de Avaliação de Conformidade. Também tem uma experiência de mais de 30 anos, com atuação em mais de 20 países, tanto na iniciativa privada que ele tem, mas sempre atuando no setor aí de conformidade e de certificação, representando essas empresas. O Marcos André é presidente da ADIMB, geólogo, formado pela UFRJ, mestrado em Geociências na Unicamp e com MBA em Gestão de Cadeias de Suprimentos pela FGV. O Marcos André, ele é uma das figuras mais atuantes no setor, atuando aí desde a criação da CBRR, a DIMB, a BPM, e hoje também bastante atuante aí no InvestMine, que a gente está trazendo os investidores, o setor financeiro a olhar a mineração de outra forma. Então, ele vai também ponderar muitas coisas nesse debate. Então, vamos começar o nosso debate. Eu queria começar passando a palavra para o Caio, só para ele contextualizar o cenário que
que hoje a ANM se encontra e a importância de a gente dar um passo à frente para que todo esse processo de avanço que a gente conseguiu nos anos recentes, eles representem um passo maior em benefício do setor. E na sequência daí, eu vou dar a palavra para o Jefferson e para o Marcos André, 10 minutos para cada um, para também fazer uma contextualização antes que a gente comece o debate. Caio, por favor. Bom, obrigado, Pisani. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com os colegas aqui painelistas e falar de um tema, né, novo, novo e que não é tão novo também. Daqui a pouco a gente vai tratar melhor disso. Mas a inspeção, né, a questão de buscar uma acreditação e tudo mais, a gente vai abordar isso daqui a pouquinho, mas eu queria dar um contexto para vocês antes de falar da acreditação. Vamos situar na discussão o contexto, né, do ambiente, né, do setor de mineração. Bom, a gente tem aí um código de 1967, não estou falando aqui de mudança de código, atualização de código, não. Estou falando só que o nosso código é de 1967, tem o regulamento do código, e você tem a agência fazendo as análises, tudo mais, de relatórios finais de pesquisa, de plano de aproveitamento econômico. Vou firmar aqui nos dois, para a gente poder ficar bem, né? Logicamente, isso se aplica a outros estudos técnicos e relatórios, mas estou falando isso aqui porque a gente vai falar isso no contexto de CBRR, no contexto de acreditação, no contexto, né, geral aí de situações até mesmo de passivos. Então, a gente tem uma ausência aí de, vamos chamar de estándares mínimos aí recomendados pela agência, vamos falar assim, como se fosse, né, um conteúdo mínimo de relatórios finais de pesquisa, de plano de aproveitamento econômico. E aí, o que são essas situações, né? Vou falar dessas duas por causa do volume represado aí de análise que a gente tem. A gente tem muita coisa para analisar, muito relatório final de pesquisa para analisar, muito plano de aproveitamento econômico para analisar, muito empreendimento parado no país por isso, muito potencial investimento parado por isso, porque não aprovou um recurso e, obviamente, também que não estão aprovadas as reservas, né? E que aí isso aí acaba gerando uma insegurança para o investidor que, né, vai acabar ocasionando o não investimento. Então, a gente tem no relatório final de pesquisa, questão do artigo 22, inciso 5 lá do código, e também, né, que tem a obrigação de apresentação, e você tem essa situação do regulamento do código, que tem também lá as noções de pesquisa mineral, os fundamentos e os pontos, mas você não tem uma noção do que se colocar diretamente num relatório final de pesquisa, com uma recomendação expressa, temos que colocar esse conteúdo mínimo aqui, porque ele está adequado às melhores práticas da indústria mineral. Porque aí a gente vem, por que a gente está falando de melhores práticas da indústria? Porque a gente só fala hoje em transição energética, só de minerais críticos, estratégicos e tal. A gente está pensando no externo, a gente está no mundo globalizado, a gente tem a Crisco, que é o padrão internacional, e a CBRE, que traz isso no Brasil para que, né, a emissária hoje da Crisco, representante da Crisco no Brasil, trazendo os estándares aí né, para as declarações de recursos e reservas, e faz essa regulação aí dos responsáveis técnicos e dos qualified persons. Qual que é a grande questão? Como a gente pensa num conteúdo mínimo para isso? Porque não adianta nada a gente colocar lá aqueles relatórios finais de pesquisa. O que é o resultado hoje que a gente tem na agência? São aquele tanto de relatório final de pesquisa, PAE, enfadonho lá, cheio de informação, muito copia e cola, que o pessoal fala, às vezes está falando de um PAE de Minas Gerais, de ferro, mas você encontra lá no mesmo PAE lá recortes do Pará, lá de geologia do Pará. Então, assim, isso é normal. Infelizmente, é normal na agência, porque você tem essa tradição de, vou apresentar um PA de 200 páginas, que ele vai ser ótimo. O relatório de pesquisa não pode ter menos de 100, porque senão ele não presta. Então, fica aquela dificuldade. E aí, o que isso acaba causando? Né, ambos são protocolados, recebe análise, e aí, como é que essa análise é feita? A gente tem lá, lógico, internamente da agência, tem lá o formulário de análise e tudo mais, mas você tem um tanto de gerência regional no Brasil inteiro, você tem uma série de unidades regionais, e acaba que, devido a essa falta de uniformização, diálogo, aí meia culpa aí, né, da própria ANM, a gente tem uma dificuldade de
uniformização de análises desses relatórios finais de pesquisa, desses PAS, que acabam sendo analisados por outro técnico de determinada forma. E aí acaba acontecendo o quê? Que o técnico que está analisando, ele vai dar a sua visão, né, a sua análise dele vai se basear na visão que ele tem de empreendimento em relação a determinada substância. Então, eu sempre trabalhei com ouro, meu TCC da faculdade foi em ouro, eu sempre né, fiz mestrado em ouro, então eu sou servidor, mas então eu vou ter uma né, uma facilidade maior para entender né, os estudos de ouro e vou acabar cobrando um pouco mais, vou acabar exigindo um pouco mais, vou pedir complementação de estudo um pouco mais. Isso pode né, vir a acontecer. E é natural, porque você está entregando a análise técnica para o servidor e a culpa é de quem? A culpa é da ANM, porque a gente criou, né, deixamos uma discricionariedade técnica muito abrangente. Como resolver isso? A gente tem que, para a gente ter um ambiente regulatório seguro e tranquilo para os investimentos, a gente precisa de ter estándares mínimos, conteúdos mínimos que consigam estabelecer lá, ó, isso aqui que tem que ser colocado em cada um desses itens, o que tem que ser verificado pela ANM é isso e aquilo, né? Então, assim, internamente a gente precisa ter esse olhar para dentro para poder entender essa situação e a partir de então a gente fazer né, fazer então os requisitos de análise. E aí o sim ou não, um checklist que de fato consiga falar, ó, tá de acordo, não tá de acordo, preciso complementar. E obviamente a gente tem que tirar de algum lugar. E de onde a gente pode tirar? A gente tem que tirar de onde estão as melhores práticas da indústria e que a gente consegue, né, vamos falar assim, nivelar por cima, mas nivelar por cima, Caio, mas você tem empreendimentos muito pequenos, você tem empreendimentos, mini empreendimentos, você tem médios empreendimentos, grandes empreendimentos. Eu não estou falando da gente fazer um conteúdo mínimo igual ao que o QP, né, igual que um QP assinaria. A gente precisa ter um conteúdo mínimo que seja satisfatório para dar todas as informações técnicas que a agência precisa, mas a gente tem que se basear e partir de uma premissa de algo que já existe. A gente já tem hoje um guia CBRR que tem lá todos os modelos aprovados pela indústria internacional. E por que eu estou falando isso? Porque a gente fala toda hora que, não, a gente está falando de invest mining aqui, você está querendo abrir capital em bolsa lá, colocar né, sua mineradora lá com seus direitos minerados. A primeira coisa que o pessoal vai querer saber é cadê seu PAE, cadê né, seu plano de lavra, mas as coisas que você tem, ou que seja o plano de aproveitamento econômico. O que adianta você entregar lá algo que não tem um conteúdo mínimo satisfatório, vamos falar assim. Não estou falando que tem que estar assinado por QP, não. É um conteúdo muito satisfatório, seja que tenha sido feito com análise baseada em critérios e que seja feito da mesma forma que é feito em outros países e que a indústria internacional de mineração aceita e considera correto, favorável. A gente está falando da indústria de uma questão técnica, estudo técnico. A gente está falando de uma questão legislativa, regulatória. A gente está falando simplesmente de como tecnicamente deveria ser construído. Agora você tem inúmeros responsáveis técnicos, né, que passaram tempos, os maiores especialistas falando como deveria ser feito, qual é a melhor forma de se escrever um relatório. E você não vai seguir isso? Como que pode não seguir isso? Então, a gente precisa trazer, né, e acabar com, né, trazer essa visão de conteúdo mínimo, de ter um checklist mais objetivo para mostrar o que de fato precisa ser cobrado e como deve ser cobrado. E a gente precisa e tudo isso para quê? Redução das margens subjetivas, reduzir a discricionariedade. Esse que é o grande ponto. Que acaba causando o quê? Uma demora nas análises, obviamente, e acaba causando insegurança no investidor e qualidades de relatórios também pioradas. Mas a gente vai adotar isso para todo mundo, vamos colocar isso agora com uma norma, regra única e tal. Não é assim que a gente tem que agir. A gente tem que ter conteúdos mínimos padrões né, que precisam ser colocados como estándares mínimos para auxiliar o responsável técnico vai apresentar um relatório final de pesquisa, falar, olha, a ANM vai olhar isso aqui e a nossa forma de análise é assim. Poxa, o que custa a gente fazer isso? A gente precisa mostrar para o setor de forma transparente o que a gente analisa, como a gente analisa, até para não evitar abusos, né, em cima dessas análises. E aí o que a gente tem de complexo? Só dando um exemplo aqui, é o seguinte, nosso gabinete tem lá na diretoria, para quem não sabe, a gente recebe os recursos, né, do Brasil inteiro
e esses recursos são distribuídos para a diretoria colegiada na forma de sorteio. E aí, né, vai cair no seu gabinete, você vira relator do processo. Dentro do seu gabinete você tem um estoque de processo, e aí lá no nosso gabinete o que a gente fez um trabalho de como se fosse uma estatística para buscar aí em determinados temas. Um tema que a gente pegou foi indeferimento de relatório final de pesquisa. E aí nesse tema do indeferimento de relatório a gente viu exatamente para poder balizar e pensar em soluções também. Poxa, daquele tanto de processo que a gente tem, tanto de análises feitas em diversos locais do país e de forma diferente para a mesma substância. Logicamente, um tanto de relatório final de pesquisa feitos de formas inúmeras e situações, né, esdrúxulas, né, de indeferimentos e tudo mais, e situações também que necessariam demais o indeferimento, deveria ter acontecido, não teve pesquisa suficiente e tudo mais, a pessoa está reclamando, mas talvez em algumas situações demandaria uma complementação, em outras situações não cabe uma complementação aqui e tal. Então a gente fica, como eu estou dizendo aqui, a gente fez esse estudo em mais ou menos 42 indeferimento, processos gerais no Brasil inteiro que estão no meu gabinete em indeferimento de relatório final de pesquisa. Então foi muito bacana ter feito isso para poder entender o que a gente tem que melhorar, né? Como que a gente age, porque não basta a gente julgar na diretoria sem pensar em soluções práticas que a gente precisa para poder resolver os problemas. Se está chegando esse tanto de indeferimento de relatório final de pesquisa, alguma coisa tem de errado. Porque toda vez que você tem um recurso, significa o quê? Que você tem uma resistência da outra parte, falando, olha, não concordo com a visão que foi adotada. Se você não concorda com a visão que foi adotada, é por quê? É porque não teve uma explicação correta, ou uma análise correta, uma análise da melhor forma. Então, o que a gente tem que fazer? A gente objetivar, é trazer pontos específicos, trazer análises específicas. Então, baseado nisso, a gente pensa o seguinte, a gente tem aqui uma Exposibran totalmente voltada para os minerais críticos do futuro, transição energética. Todo mundo só fala em transição energética, todo mundo fala de todo o trabalho que a mineração terá em viabilizar lavras de minerais que serão necessários para fazer essa transição, e realmente é um grande trabalho, vai demandar esforço gigantesco. Agora é o seguinte, por estarmos globalizados, vai demandar muito investimento. E aí, como é que a gente vai arrumar investimento se a gente não tem internamente, na nossa agência reguladora, fazendo também a nossa meia-culpa, a gente não tem internamente estabelecido o que é que a gente deve cobrar, o que a gente não deve cobrar, e com objetividade. A gente precisa ter essa objetividade. E aí, a gente tem aí eu queria assim, ressaltar isso, porque a gente fala assim, não, mas isso que o Caio está falando é necessário mesmo e tal, a agência ainda deveria ter feito e tal. Mas e a gente vê isso muito distante. Aí agora eu quero trazer para uma pessoa, tá até na plateia aqui, e que é uma referência, eu acho, nessa, né, e acabou, né? Ele acabou à força tendo que se virar devido à falta de pessoal e devido à cobrança gigantesca de órgãos de controle, justiça e eventos, né, de midiáticos que acabaram acontecendo, e desastres ambientais, que é o caso da superintendente de barragens. O Luiz Paniago está aqui como superintendente. E o Luiz Paniago, o exemplo que eu quero dizer é o seguinte: você e sua equipe fizeram a resolução 95 de 2022, eu convido todo mundo a ver depois, artigo 15, que ele fala expressamente isso, que é interessante. O pessoal fala assim, não, inspeção acreditada na mineração é um negócio novo e tal. Não, pera lá. O que aconteceu foi o seguinte: a portaria do Ministério de Minas e Energia busca uma diretriz, uma política pública para a gente fazer determinando que a ANM faça uma desburocratização, que é uma objetivação de seus conceitos, ações, relatórios, estudos técnicos. A partir disso, eles colocam a possibilidade da inspeção acreditada como uma questão interessante para ser adotada a fim de termos padrões, termos objetividade, termos segurança nas análises. E aí a gente pega o seguinte: lá na resolução 95 de barragens, a gente já tem uma adoção dessa, não da acreditação em si, porque a acreditação em si é o quê? Aí eu vou deixar para o Jefferson explicar, mas é uma certificação feita através de um organismo de inspeção acreditada, que é um organismo
auditado pelo Inmetro e autorizado pelo Inmetro. No caso do resolução de barragens, eles já fizeram algo um pouco diferente, mas que tem o mesmo viés, que é o quê? O responsável técnico faz os estudos e tudo mais, e você tem a equipe multidisciplinar que faz a revisão periódica e apresenta a DCO. E essa apresentação dessa declaração de condição de estabilidade, ela vai ser realizada por uma empresa terceira que vai certificar, auditar o trabalho que foi feito pelo responsável técnico. Nada mais, nada menos do que o que a gente está falando aqui, do que a gente está discutindo, do que a gente está propondo. Então, já é um grande ponto que a barragem já faz isso, e aí, assim, vai aí para os colegas nossos, a superintendente de outorga da agência está aí vendo a nossa... Né, a gente já discutiu sobre isso e a gente vê o seguinte, poxa, a barragem já está fazendo isso para os estudos dela. Por que na área de outorga e fiscalização a gente não tem isso sendo adotado? E aí, no caso da barragem, a gente tem essa situação da certificação e tudo mais. Eu queria dar esse exemplo, que é muito bacana. Mas para os estándares mínimos aqui, voltando à questão nossa do relatório final de pesquisa e PAE, a gente tem que ter todo o cuidado, porque a gente precisa de manter uma qualidade de estudos, e a gente tem, aí, por coincidência, a gente tem a resolução 94/2022 da agência, que trouxe a agência para o século XXI na questão de recursos e reservas. Ela é a resolução que trata dos recursos e reservas e trouxe os padrões internacionais. Então, a gente já tem também na agência e já esse afã aí de buscar os recursos, né, a padronização internacional de recursos e reservas. E aí a gente vê o seguinte, poxa, você já tem a resolução de recursos e reservas, você tem a barragem que já adota, né, a certificação, a auditoria acreditada. E o que está faltando para vocês resolverem? Olha, está faltando de fato ação direta para a gente poder pegar isso e solucionar. E aí, o que seria a nossa ideia aqui, que eu vou jogar aqui para a gente poder discutir, para o Pisani brigar comigo, e para o Marcos André brigar comigo também, e para o Jefferson também brigar. O que a gente poderia pensar temos lá o standard mínimo do relatório final de pesquisa, o conteúdo mínimo, temos lá a análise. Feito isso, para o PAE, para o relatório final de pesquisa, a gente precisa de fazer a análise. Ótimo. Um responsável técnico normal pode fazer, analisar, faz o estudo e tudo mais, apresenta para a ANM. Facultativamente, está facultado, né? Não é obrigatório para ninguém. Ele pode contratar um QP, um Qualified Person, né? E fazer para que faça para ele o relatório final de pesquisa ou o PAE. E aí isso aí, logicamente, dará o que? A condição da gente saber que aquele conteúdo mínimo foi devidamente cumprido e está certificado. O que isso vai facilitar? Vai facilitar a aprovação disso dentro da ANM. Por que vai facilitar a aprovação? Porque já está certificado. Da mesma forma, a gente tem a inspeção acreditada que faria o quê? Se eu sou engenheiro de Minas, fui lá, fiz um PAE e tudo mais, não sou qualified person, mas eu quero pagar para que uma instituição de inspeção acreditada faça a acreditação do meu relatório. Ótimo. A instituição de inspeção acreditada, eu vou contratá-la e ela vai emitir, então, o certificado de que cumpriu os padrões, né, conforme o que a agência determina que são as melhores práticas, e a partir dessa certidão, vamos falar assim, desse certificado de conformidade, isso vai ser submetido, né, para a agência, e aí a gente vai conseguir ter o quê? Uma análise também facilitada lá para falar, já teve aqui, já cumpriu isso, está tudo certo, então vamos, bola para frente. E você tem essa terceira opção que eu falei lá no início, vai, apresenta o seu relatório e aguarda a análise natural, que também vai ter que seguir, logicamente, o técnico vai poder também ficar solto na discricionariedade, ele vai precisar de colocar e seguir os critérios mínimos que você já vai deixar lá, no nosso manual. Então, é uma questão interna, temos que olhar para dentro para poder fazer com que a gente chegue que a gente, vamos falar assim, que a gente suba de patamar, que a gente consiga estar apto a fazer com que nossos regulados recebam os investimentos como um todo. E mas quem quer faz, Caio, não tem essa de... você está querendo generalizar o negócio, 90% das áreas são de agregado e tal. Não. A gente está falando aqui de modernizar o setor mineral, de fazer igual o Investmining fala lá, de trazer tudo para o capital aberto na bolsa. Poxa, lá no Canadá, mineração é um negócio um assunto totalmente difundido, e
em companhias abertas e tudo mais, tudo na bolsa e tudo mais. E como é que elas atingem padrões de governança e tudo mais? A gente tem que pensar que o órgão regulador ele não pode ser um mero cartório que vai atender requisitos que são tirados da nossa cabeça como mínimos e tal, que são analisados de forma não uniforme. A gente precisa ter uniformidade, precisa respeitar pelo menos padrões internacionais. Ou então a gente nunca vai ser um órgão de respeitabilidade técnica. Né? E precisamos, então, enfim, a mensagem é como fazer para que a gente, né, atinja uma melhoria na qualidade técnica dos trabalhos técnicos e consiga fazer uma análise melhor, maximizada, melhorada e devidamente atualizada. Falei demais aqui, mas era para dar a contextualização, viu, Pisani? Não, Não, perfeito, Caio. Eu acho que a sua fala e essa contextualização, ela enseja o nosso debate na segunda rodada aí, inclusive para esquentar bastante esse debate. Eu quero só destacar, e eu sou testemunha disso, nos últimos anos, a NM tem se mostrado aberta para esse debate, não existe uma regra fechada, não está vindo de cima para baixo. Agora mesmo, recentemente, o Caio chamou a CBRR para voltar a discutir isso, para que seja feito junto com a indústria, se busque uma solução que preserve o que está, o marco legal que está estabelecido já no nosso código, apesar de ser antigo, ele é ainda um código muito bom, mas precisa fazer algumas adaptações. E a vontade está na agência, eu sou testemunha disso, que não seja feito de uma forma tratorada, que tenha uma discussão madura para que a solução chegue de uma forma positiva para todos. Mas com a fala do Caio, eu passo a bola para o Jefferson, para também contextualizar um pouco o que é inspeção acreditada. Jefferson, no final do ano passado, em outubro do ano passado, o MME ele divulgou a portaria 70, e o que estabelece as diretrizes do Ministério de Minas e Energia e as entidades vinculadas, né, para a utilização da inspeção acreditada em empreendimentos de mineração. Isso, de uma certa forma, assustou o setor. O que é isso? É mais um elefante branco entrando na nossa burocracia? Ou é mais custo? E você já tem uma experiência muito grande da inspeção acreditada aplicada em diversos setores. Então, eu queria que você discorresse um pouco isso. Inclusive, a gente já no privado já discutiu isso por algumas horas, né? E que o, o grande ponto positivo dessa portaria é que aí ela vai ser implementada e como ela é implementada, que ela pode ser pesada ou não, ou pode ser um elefante branco ou não, né? E é esse o debate que nós estamos fazendo agora. Então, por favor, Jefferson, seus 10 minutos. Obrigado, Pisani, obrigado a todos. Falar depois do Caio aqui vai ser complicado, né? Ele fez uma exposição muito bacana. Bom, agradeço aqui ao IBRAM a oportunidade. Para quem não sabe, né, a BRAC colocar aqui, mas eu não vou acabar não usando a apresentação. Vou fazer só uma apresentação verbal mesmo. A ABRAC é a associação que congrega os organismos de certificação, inspeção, laboratórios do país, todo mundo que está debaixo do Inmetro, né? A ideia da inspeção acreditada, acho que vale mais interessante a gente fazer uma contextualização do que é isso, né, para que todo mundo fique na mesma página. A inspeção acreditada, ela é um instrumento que, na realidade, já é utilizado no mundo há cerca de 50 anos. Né? Nasce com a ideia de globalização, nasce com a ideia da necessidade de confiança, principalmente entre Estados-membros, a questão da formação europeia, em que você precisava ter algum mecanismo que permitisse a autoridades reconhecerem como válidas determinadas verificações, né? Isso porque para que pudesse dar a dinâmica necessária para a tomada de decisão tanto do privado quanto do público, porque lá atrás o pessoal já reconheceu que o papel do Estado é um papel de definição de políticas públicas e fiscalização e acompanhamento se essas políticas dão os resultados, mas não é um papel de certificação.
O papel de certificação é um papel do privado, é um papel técnico de privado, e o Estado deveria usar as certificações, os certificados que chegam na sua mão, para dar velocidade na tomada de decisão, para que pudesse olhar para ele e perguntar, por exemplo, um RFP, se ele está correto ou não, um PAI, se ele está correto ou não, já deveria chegar com um certificado, e ao poder público resta a tomada de decisão em avançar com esse processo e, obviamente, fiscalizar, porque ele faz parte dessa governança. Isso é baseado em norma ISO. A ideia qual que é? Que eu gosto muito de usar uma frase. Saber que as coisas estão corretas ao final no empreendimento são muito importantes. É muito importante. Mas isso traz mais insegurança do que segurança. Na verdade, a gente deveria saber que as coisas estão corretas antes de colocar um único centavo ali dentro. E a gente precisa de instrumentos que dê essa tomada, dessa velocidade na tomada de decisão. Por um porquê histórico aqui no Brasil e em diversos países, o poder público foi chamando para si as tarefas de, entre aspas, certificação, ou seja, validação e confirmação da conformidade dos aspectos, mas isso vai trazendo insegurança jurídica, seja para o ator público como para o ator privado, morosidade no processo, porque tem a ineficiência intrínseca à atividade pública. Hoje você tem um geólogo, amanhã esse cara sai para um outro órgão, faz um outro concurso, é cedido, tem as dificuldades naturais do processo público, e o nosso mercado, no Brasil principalmente, tem pressa na questão dos investimentos, não pode ficar esperando anos para esse processo. Então, a inspeção acreditada, ela é um instrumento em que um organismo de avaliação da conformidade, um OIA, que é o organismo de inspeção acreditado, ele realiza uma avaliação e uma certificação em qualquer fase do empreendimento. Pode ser na fase dos estudos que antecedem a implantação, a gente está falando de RFP, PAI, no caso de mineração. A gente pode estar falando na fase efetivamente de implementação do empreendimento, né, instalação da mina, e pode entrar também nos apoio às atividades de fiscalização, porque é possível acompanhar a operação e o desempenho ao longo da vida útil de um empreendimento. Essa verificação de conformidade pode ser feita em qualquer fase. Isso é a inspeção. Isso gera um certificado em caso de conformidade. O desafio estava, né, que se debatia há muito tempo, o poder público fala assim, poxa, que bacana, se eu receber isso já do privado pronto com um certificado, em tese eu poderia avançar com esse processo com muito mais velocidade, como o Caio colocou aqui, mas o desafio era, por que confiar num pedaço de papel chamado certificado? E aí nasce mais importante que a certificação, e essa é a grande inovação da introdução da inspeção acreditada, é a acreditação em si. É um processo em que no Brasil o Inmetro tem política pública, não é algo que foi inventado do nada. O Inmetro é o acreditador à luz da regulação brasileira, tem política pública para isso. Se o poder público precisa de um certificado que ele possa confiar, ele precisa do certificado necessariamente com a acreditação do Inmetro. O Inmetro ele faz um controle sobre esses OIAs, né, seja técnico, no ponto de vista que tem pessoal técnico competente, tem procedimentos técnicos confiáveis para a execução das verificações, um modelo de gestão adequado, conformidade legal do OIA, como compliance do OIA. Ou seja, ver como o OIA tem mecanismos para assegurar a independência, imparcialidade e ausência de conflito de interesse em todas as suas etapas, desde a emissão de uma proposta até a emissão do certificado, o levantamento de todos os riscos relacionados à imparcialidade e à competência técnica e como é que ele adequa, como é que ele permite salvaguardas para garantir a conformidade. Então, o Inmetro faz análises anuais desses OIAs, né, pega pessoal técnico de mercado também, que tem expertise para poder monitorar os OIAs, verificar a documentação, vai na sede, entrevista os gestores, entrevista cada um dos técnicos, audita os documentos de certificação desses OIAs e em campo também, quando tem atividades de campo, ele também acompanha. De tal sorte que a gente vai ter um certificado emitido com o logotipo do Inmetro, que permite, então, se o poder público confiar. Porque a ideia, isso garante a efetiva independência, porque a gente vivia até então um conceito muito frágil de independência. A independência de que basta ser o outro para ser independente. Então, eu parto do pressuposto de que quem executa uma tarefa
esse não é confiável, mas quem checa uma tarefa é confiável. É um absurdo, não tenho garantia nem de uma coisa nem de outra. Só porque alguém executa uma tarefa ou fornece um produto, ele não é competente ou não é confiável, mas quem checa é competente e confiável. Precisava acabar com essa dúvida e a acreditação surge para dar efetiva confiança quando a gente recebe um certificado. Então, é um instrumento consagrado, usado no mundo todo, segue padrões internacionais, a mecânica, a metodologia como se faz inspeções acreditadas no Brasil é a mesma no mundo todo, porque segue normas ISO, obviamente, segue as normas ISO como diretriz geral, acompanhada da verificação da conformidade em relação aos critérios que a autoridade emite, que é o caso que o Caio colocou, de definição dos padrões a ser utilizados de verificação, e dá conforto e segurança aí para que se possa tomar uma decisão com velocidade. A própria portaria 70 do Ministério de Minas e Energia fala da possibilidade de celeridade nos processos de aprovação com base na inspeção acreditada. Então, veja, você apresenta os documentos para o órgão com uma certificação acreditada, né, e isso poderia, e é uma decisão do órgão, essa política pública vai ser construída no âmbito do órgão, poderia dar muito mais velocidade. Então, é um instrumento que já está no Brasil consolidado, consta inclusive da própria nova lei de licitações e contratos, isso já consta. Outras áreas do poder público estão usando, porque é uma política que pode ser aplicada em qualquer área da infraestrutura. Então, transporte, mineração, energia elétrica, óleo e gás, iluminação pública, área de saneamento. A gente, como a ABRAC, vem dialogando com todos esses atores de poder público, né? Então, é um instrumento que dá um salto em termos de confiança e governança para o processo de tomada de decisão. A ideia é dar velocidade e destravar o ambiente de infraestrutura no país com segurança. Então, a inspeção acreditada tem esse propósito, tem um ambiente de governança, o Inmetro acompanha esse trabalho, as certificadoras, os OIAs, podem perder sua acreditação em função de denúncias ou falhas técnicas que venham a ocorrer. Então, todo mundo tem um papel nessa governança, o próprio poder público, nos seus processos de fiscalização, mas o mais importante é que a gente dá um salto elevado, baseado numa política pública, não é nenhuma invenção que se trouxe para o país, para que se dê mais dinâmica para o processo de infraestrutura e tomada de decisão do poder público. Então, para fechar, a inspeção acreditada não é substituição da atividade pública, não significa transferência de poder de polícia administrativa, porque toda a autoridade pública permanece com o poder público intacto. Ele é um instrumento para tomada de decisão com velocidade e com segurança pelo agente público. Se o agente público quiser receber o certificado e já tem confiança de que esse mecanismo dá o grau de segurança que ele precisa, em tese, poderia promover imediatamente a aprovação e submeter depois aquilo ao processo de fiscalização posterior, né, quase tácita a aprovação. Por outro lado, se também quiser receber aquele processo, ignorar o certificado porque tem algum interesse particular e promover as suas verificações complementares, também é livre para fazê-lo. É um instrumento para segurança e velocidade na tomada de decisão, mas não substitui nenhuma prerrogativa do poder público. Então, é uma inovação extremamente bem-vinda na nossa visão, pode contribuir muito, acreditamos, para o ambiente de mineração, especialmente pela questão, no caso que falou aqui, dos estoques que estão altos, né, e outras atividades que podem servir de apoio e também dá muito mais segurança técnica e segurança, principalmente segurança jurídica a todos os atores, público e privado. Então, eu queria só fazer essa parte. Outros órgãos da administração pública já estão usando com bastante intensidade, principalmente o ambiente de transporte, foi o primeiro a aderir à inspeção acreditada, mas a gente já está vendo atores no setor de transmissão de energia, o setor de saneamento básico já está bem avançada também essas conversas. Então, em pouco tempo, isso vai permear como uma ferramenta estándar dentro do ambiente de poder público. A ideia é dinâmica
e velocidade e segurança. Então, essas seriam as palavras-chave. E aí tem a acreditação do Inmetro para monitorar essa governança como um todo. Era isso que eu tinha, assim, como introdução, acho que é isso. Obrigado. Jefferson, obrigado, muito bom. Da mesma forma que o Caio, eu acho que essa introdução que o Jefferson fez vai nos levar à próxima fase do debate aqui, que são as perguntas. Então, a gente não combinou nenhuma pergunta previamente, justamente que a partir dessa introdução, a gente iniciar um debate que pode ser mais aquecido ou não, mas o objetivo é realmente esclarecer todo esse processo. Dando sequência, eu queria passar a palavra para o Marcos André e balizando aí, Marcos, você que está na indústria há 30 anos e preside hoje uma das instituições fundadoras da CBRR e foi um dos fundadores da CBRR ali naquele movimento 2015-2016, quando a gente criou a CBRR lá atrás. Só agora, efetivamente, 2023, 2024, a gente viu avanços e a aderência do setor financeiro, entendendo a seriedade que foi esse processo. E hoje os resultados estão começando a acontecer, o investidor começando a ver a mineração como um porto para se investir, porque existe normas que são usadas no mundo inteiro e que elas podem trazer uma confiança nesse investimento. Dito isso, Marcos, eu queria ver a tua opinião, todo esse contexto que aconteceu, também contextualizar tudo isso e qual que é o temor do setor de um processo, se não for feito com cuidado, o avanço que a gente conseguiu nesses últimos anos virá um retrocesso. Então, eu queria ver a sua palavra. Ok, obrigado, Pisani. Primeiro, agradecer mais uma vez ao Ibram. A DIMB fica muito orgulhosa de fazer parte aqui, apoiando e participando mais ativamente. Cumprimentar novamente os colegas, né? Caio, Jefferson. Eu acho que a gente pode só, buscando a contextualização, nada do que tem acontecido mais recentemente no âmbito da B3 e de mercado financeiro, o interesse, claro, o interesse pela mineração retomado pela transição energética, instabilidades geopolíticas, isso tudo nos fez lembrar de que, olha, esse negócio não dá 2 safras e é importante termos garantias de que vamos ter acesso àqueles bens minerais que são extremamente necessários, né? Não esquecendo de que não é só sobre transição energética, você tem as apostas grandes do cobre, do ferro, aço, todo mundo vai precisar, né? A gente tem um contingente de bilhões de pessoas no mundo que hoje não consomem eletricidade de uma lâmpada, então essas pessoas vão querer teto, comida, vão querer um padrão de vida melhor. Você está correto, a criação da CBRR é um ponto de inflexão, na minha modesta opinião, que nos levou ao dia de hoje. Resolução 255, né? 94, a retomada da conversa com a B3. Então, nós andamos um quadrado e estamos num contexto de materialidade, transparência, competência, que devem e deverão nortear qualquer relatório técnico, né? Qualquer conclusão de um trabalho profissional na sequência de um programa de pesquisa, seja de um requerimento de lavra, de um empreendimento mineral já operando. Então, isso é um aspecto. Eu acredito que toda essa mudança foi sempre centrada no profissional, né? Então, tudo que foi feito centrado no profissional. Eu não tenho, assim, acredito que a acreditação, sem trocadilho, ela vem para, eventualmente, aumentar o mercado de um profissional. Mas hoje, essa discussão não vai se esgotar aqui. Eu acho que a gente precisa entender o seguinte, por que eu não vou direto numa
prestadora de serviço, e aqui eu não vou só um nome que me vem à cabeça, mas pode ser qualquer um, BNA, Snowden, GE21, qualquer empresa. Eles têm os profissionais e eles certificam reserva, certificam, né, recurso. Esse é um aspecto. Existe essa angústia, né? Mas espera aí, vai ser mais um selo. Nós estamos totalmente de acordo, diretor Caio, que quanto menos subjetividade, melhor. Isso é em benefício de todo mundo. Não acho que nós vamos conseguir resolver o problema de fundo. O que eu vejo nós temos milhares de processos hoje numa etapa muito inicial, relatório parcial, requerimento de pesquisa, relatório final, que, por razões diversas, a gente reconhece o esforço, é uma instituição que está passando por uma transformação, né? Saiu de departamento para agência, é uma mudança grande. Então, esse é um trabalho que é diferente de cuidar de uma barragem. A barragem é uma obra de engenharia, ela está ali, ela está sujeita a parâmetros geotécnicos, a parâmetros de engenharia, hidrogeologia, controle. Isso é uma física, ela está ali, né? Que nem parafraseando aqui o Hemingway, né? É o velho e o mar. Eu já trabalhei em Major, já trabalhei em Júnior. A Júnior Company, ela não é uma terceirizada da Major, mas ela é um agente de varejo que emprega diversos profissionais e que vão estar ali na frente da pesquisa mineral, em todo lugar, a toda hora. Agora, é uma luta hercúlea. Então, existe essa preocupação dos profissionais e das empresas menores. Espera aí, mas eu vou ter mais um carimbo? Como é que é isso? Por que eu não posso, né, contratar a consultoria A, B ou C? Nós já conversamos bastante, né, até por vídeo, enfim. Essa conversa não se esgota aqui, mas são preocupações. Nós já temos um padrão e existe uma preocupação muito grande de não perdermos isso, porque isso é a consequência. Que algumas agonias, né, que são colocadas, a gente como instituição, a DIMB tem aí 60 empresas, prestadores de serviço, empresas de todo tamanho, né? E existe aquele sentimento, espera aí, mas os países da PERC lá não fazem isso. Os sujeitos ao código JORC ou ao código, ou no Canadá ou na Australásia, eles não têm mais essa etapa. Então, Caio, existe essa preocupação, que eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar, enfim, esse assunto se estende, né? Mas são preocupações que aparecem, né? Eu vejo e apoio, claro, nos transportes, obras de engenharia, né? As obras de arte das concessões, as pontes, os túneis, faz sentido. Mas existe uma parcela enorme desse estoque regulatório que nós estamos ali batalhando. Eu reconheço que vocês estão ali buscando resolver isso, né? Mas que está numa etapa muito anterior, né? Uma pesquisa que está no meio do caminho, vamos chamar assim, está numa etapa de relatório parcial. É um trabalho em andamento, é uma construção em andamento, mas longe de chegar numa perspectiva de eu vou desenvolver uma instalação aqui, né? Então, a preocupação é que eu reconheço que grande parte do estoque ainda está nessa etapa. E eu não consigo extrapolar como que a gente vai conseguir acreditar ou certificar esse tipo de quem está nessa etapa da vida do processo, da vida de uma pesquisa mineral até desembocar a quem, por favor, concessão de lavra, pai, estou aqui. Então, esse é um aspecto. E a segunda preocupação, eu diria que talvez é a segunda. É isso que eu acabei de falar, que tem uma angústia grande dos profissionais, porque, espera aí, pode até ser um mercado interessante, eu vou trabalhar numa associada da BRAC, fantástico, mas eu entendo que se nós fizermos uma triangulação, eu não vejo qual o sentido disso, porque se a associada vai ser uma empresa que hoje eu já contrato, assim, para a gente bater papo, para discussão, por que eu vou fazer nessa lógica? Eu não vou direto ali e resolvo a minha vida. Esse é um aspecto. Agora, concordamos que acabar com a discrecionalidade, reduzir prazos, sobretudo nas etapas mais para frente, eu acho que isso aqui é um caminho que a gente pode desenvolver bem. Claro, bem. Mas eram uns aspectos só para a gente bater um papo inicial. Já é para a gente
Já pode, Pode, dar vamos fazer uma embora. réplica aqui, né? Vamos embora, vamos Então, embora. Não, vou falar só do primeiro item. Acho que, não sei se ficou claro o seguinte, porque a gente, né, inicialmente, que a gente estava começando a desenhar, é o seguinte, são, quem quem é QP é uma coisa, ele vai, apresenta, ele já está apresentando algo certificado. Essa empresa, então, é que vai ter a certificação dos seus recursos, reservas lá por essas empresas que você citou, prestador de serviço, é uma coisa. Eu não vou fazer elas se submeterem às inspeções acreditadas. Elas vão apresentar para a ANM. As inspeções acreditadas acontecerão como mais uma outra alternativa para que seja adotado. Porque o Qualified Person ele não estudou, não se comprometeu com o guia da CBRR e não está lá determinado para ele que ele tem que cumprir aqueles requisitos mínimos lá. E ele apresenta um relatório totalmente diferente e muito mais completo do mínimo que nós vamos cobrar. Porque nós vamos apresentar um conteúdo, nós estamos querendo pôr um conteúdo mínimo. Esse conteúdo mínimo é o nosso conteúdo mínimo estabelecido, que a gente precisa ter um padrão mínimo bom, aceitável para a indústria mineral internacional, que precisa ser passado. Vocês, como, assim, eu estou falando você é QP, não é? Você tem o seu, você vai apresentar lá um relatório completíssimo, todo, né, com a série de nuances que não são necessárias para nós, envolvendo até ISD, pontos que não tratam diretamente dos pontos técnicos que a gente exige. Já a instituição acreditada é outro ponto. É o quê? É o cara que um responsável técnico que tem lá, ele não é QP, e ele vai e aí a empresa, né, que mandou ele fazer o relatório, vai lá, contrata a acreditadora, essa que é a ideia, né, pelo menos, ela contrata a acreditadora vai, faz o cumprimento dos requisitos. Para quê? Para evitar a fila para a gente. Porque aí você tem ação dos QPs trabalhando, você tem as acreditadas trabalhando. Porque, por exemplo, vou tentar chutar aqui alguma coisa. Vou contratar o que eu estou colocando aqui são exemplos, assim, tentando colocar. Eu tenho uma mineradora de uma pedreira e eu extraio gnais lá. Eu vou contratar um QP para fazer o trabalho. Às vezes eu não quero contratar um QP e quero, porque o custo disso será maior. É questão de mercado, livre mercado. Será maior do que se eu contratar uma instituição acreditada. Aí eu deixo essa oportunidade, essa faculdade. Da mesma forma, eu também posso não contratar nem acreditada, nem QP, e entregar para a ANM vai fazer a análise também. Então, assim, são 3 opções que seriam. São três rotas, né, de um relatório final de pesquisa para ser aprovado. Da mesma forma, um PAE. Perfeito, Estou Caio. colocando aqui, joguei aqui para a gente, né, só uma ideia, PAE e tal. Agora, nada impede o seguinte, o uso da inspeção acreditada, que eu acho que vai ser interessante, vocês vão gostar também, vai ser na questão da arrecadação. Desculpa só... a arrecadação, a gente tem uma situação muito mais complicada em relação a cobranças de CEFEM e tudo mais. Então, a criação de determinados mecanismos para... Às vezes a pessoa, você está lá fazendo uma due diligence e tal, está querendo resolver o seu problema arrecadatório lá na agência, você tem lá 10 recursos de CEFEM, de cobrança de CEFEM parados lá, em discussão. Você, com certeza deve ter alguém que deva ter isso. Não tem isso mapeado e tal, mas eu acredito que tenha. E aí, eu tinha que ter algum mecanismo que faça com que a gente consiga certificar isso, talvez uma avaliação de conformidade do a receber e tal, para que você consiga fazer com que imprimir celeridade em análise. A gente tem lá 57 bilhões de passivo financeiro para ser analisado, em termos de recursos pendentes de análise de CEFEM, de cobrança de CEFEM. Então, assim, quanto que a gente vai conseguir resolver isso de uma maneira rápida? Talvez esse mecanismo poderia ser alguma, aí, né, obviamente como se fosse um relatório a ser apresentado com requisitos e tudo mais. Aí estou falando na área de arrecadação. Então, estou trazendo aqui umas... Perfeito. Acho que o debate... Você queria pontuar alguma coisa, Jefferson? Eu vou passar a bola para você agora com a minha pergunta. Daí talvez você já emende. De novo, acho que a gente já teve uma discussão. Para mim está claro, mas eu queria para a plateia colocar isso. Quando a gente fala em inspeção acreditada e na acreditadora, na certificadora,
Eu citei, inclusive, o meu exemplo. Eu, por exemplo, eu sou um profissional qualificado de recurso e exploração mineral para diamante, diamante aluvionar, primário e ouro aluvionar. Eu, como profissional qualificado, eu não me sinto confortável perante meus pares para falar qualquer coisa sobre ouro primário. Tem centenas de profissionais muito mais qualificados. Eu não tenho conforto de sentar numa mesa e discutir, ó, o teu modelo está errado em relação ao meu. Aluvionário, aqui ou fora, no exterior, eu converso no mesmo nível e questiono, não, você está errado por causa disso, disso, disso. E os dois são ouro. Tá? E uma preocupação nossa é quando entra uma certificadora, é que não seja só mais um comércio de empresas vendendo um serviço. Ou seja, como que você vê nesse processo que a gente está discutindo, e isso você pontua muito bem, isso ainda vai ser estabelecido, porque eu não vejo uma certificadora ter no time dela um cara de ferro, um cara de ouro, um cara de cobre, um cara de granito, um cara de areia, porque cada um tem sua especificidade. Você falou, não, mas esse pode ser um assunto que não, que desde que tem ali a empresa tem o profissional dela que atestou, a gente só vai checar que foi feito dentro dos padrões, mas a gente não vai questionar a posição técnica dele, não vai se meter, não, essa reserva foi definida dessa forma. Então eu queria que você discorresse um pouco disso, para dar esse conforto, que não é só um produto comercial que vai ter lá 500 certificadoras batendo na sua porta para vender serviço, que é um pouco além disso, né? De novo, eu cito esses exemplos que é o que está no imaginário de todo o setor, que vai ser mais um produto, vai ser mais uma prestadora de serviço batendo na minha porta vendendo serviço, né? Eu acho que é isso importante. Daí eu venho de trás para frente para fechar com o Caio justamente nisso, que ele já tem algumas ideias mapeadas para evitar isso também. Tá bom? Ótimo, perfeito. Não, acho que as ponderações foram colocadas aqui são ótimas. A inspeção, a ideia da inspeção acreditada, acho que o grande diferencial... Deixa eu só interromper um pouquinho. Vamos tentar, nessa fase, uns 5, 6 minutos cada um aqui, para a gente tem 24 minutos aí. Tá? Ótimo. Bom, a ideia a grande inovação da inspeção acreditada, como eu coloquei, ela é operar dentro de um ambiente de governança em que você confirma que aquele organismo de inspeção ele tem tanto a questão da competência técnica quanto a questão do compliance. É o que dá a ideia de receber um certificado e poder dar a tomada de decisão com velocidade. A gente vai ter diversos públicos, diversas aplicações. A primeira coisa importante que a gente precisa entender é que a inspeção é um processo de avaliação da conformidade. O que isso quer dizer? É verificação de que atendeu determinados requisitos. Quem constrói esses requisitos? A autoridade junto com o mercado. Esses requisitos, ou seja, a profundidade do que tem que ser, o que tem que ser verificado e a profundidade do que tem que ser verificado vai depender da demanda e do interesse da autoridade e do mercado. Então, essa construção é o que a gente vai avaliar. A chegada de um certificado com o logo Inmetro é o que permite a rapidez na tomada de decisão. Então, vamos pegar alguns cenários e explorar as questões que foram colocadas aqui. Primeiro, o estoque eventual lá de processos que até estão imperfeitos, foram apresentados de forma imperfeita. O mercado ganha porque a velocidade é muito grande. Se apresenta para o órgão vai levar, às vezes, meses, anos para conseguir analisar aquilo e vai fazer a devolutiva, né, não aprovando. Conosco, não. Ele recebe, no ambiente privado, essa dinâmica é muito maior. Mesmo que o processo, até porque ele só vai poder agora submeter, se ele quiser, o benesse da celeridade no processo de aprovação, ele precisa apresentar com o certificado. Para apresentar com o certificado, não pode ter nenhuma não conformidade em aberto. Não existem certificados com ressalva. Só que a dinâmica é muito maior. Ele apresenta para mim, eu analiso rapidamente, devolvo o relatório, tem coisas para corrigir, corrige as não conformidades, até que o processo esteja em condições de ser submetido, esteja certificado. Isso dá segurança para o órgão para fazer assim, se quiser aprovar tacitamente, é uma decisão do órgão, recebeu a documentação com certificado, aprova. Então, o mercado ganha muito com essa dinâmica, o órgão ganha muito com a segurança de saber que o processo só é aprovado se tiver certificado. Aprovado em relação ao quê? Em relação aos requisitos.
Aí vem a questão que foi colocada aqui, por exemplo, em relação aos qualified person, né? Para o poder público, interessa a questão da certificação Inmetro pela governança em cima de todo o processo. Eu não estou questionando os qualified person. Para o poder público, ele que vai definir os critérios. Olha, para mim, eu não me interessa acreditar que venha um certificado de conformidade em cima de relatórios emitidos por qualified person. É uma decisão do poder público. Ou o poder público prefere, não, eu até quero que tenha uma inspeção acreditada, porque chega um certificado Inmetro aqui, só para que tenha uma verificação independente. Só que quando for qualified person, por exemplo, verifique só estes pontos aqui, porque chegando com o certificado Inmetro, por exemplo, eu posso dar muito mais celeridade na aprovação, mas pode chegar à conclusão que não precisa. A construção do critério de onde vai aplicar a inspeção acreditada ou não vai aplicar a inspeção acreditada é uma construção da autoridade com o mercado. A gente viveu isso em situações em outros campos da infraestrutura, como, por exemplo, túneis, né, onde você também tem natureza de profissionais que chegam a equivaler mais ou menos ao qualified person na área de mineração. Você tem profissionais com determinadas certificações, mas naquele caso o poder público achou interessante, mesmo sendo um determinado profissional, pela questão apenas da independência. Aquele é um profissional que em geral, contratado a funcionário da própria projetista, ele não entrou no mérito da competência do profissional, mas teve interesse na independência e reduziu a quantidade de elementos a serem verificados quando é feita, por exemplo, uma inspeção de túnel. Então, essa construção de requisitos é uma construção de onde vai ser necessário ou não o processo de inspeção. Então, eu tentei pegar o caso, e aí é o caso também que você colocou aí, do OIA ter ou não profissionais específicos em cada área. Vai depender da profundidade que se requer do tipo de inspeção e os critérios de de realização da inspeção pode chegar, inclusive, na definição de que tipo de profissional o OIA deveria ter para que o órgão possa chegar, olhar para aquele certificado e falar que confio nesse certificado. Ou não, pode chegar e dizer, não, o OIA vai ter profissionais, todos têm que ter no mínimo 10 anos de experiência, não se aceita profissionais para atuar no OIA com menos de 10 anos de experiência, mas o OIA tem que apenas verificar se quem executou essa atividade para a mineradora, por exemplo, para o empreendedor, foi alguém com essa qualificação. É o primeiro pré-requisito, senão ele nem continua a sua inspeção. Aí aceita que seja um profissional não com aquela qualificação específica. Então, o debate da construção desse modelo é feito em conjunto. Aí a ABRAC se coloca sempre à disposição com cada setor. Então, o escopo da inspeção é definido pela autoridade em conjunto com o mercado. E o OIA vai atender aquele escopo de inspeção que foi definido. Quando se fala do escopo de inspeção, só para fechar minha fala, a finalidade qual é no final? Tem o Inmetro que vai monitorar esse processo todo, mas o objetivo é que quando chegar um documento para o poder público possa olhar para esse documento e dizer, eu confio nele, porque aqui tem aquilo que eu quero que seja verificado. E a ideia é usar da governança do Inmetro, por isso que o mais importante é isso, a governança do Inmetro para que se possa chegar ao limite, é sempre uma decisão do poder público, de aprovação tácita, no sentido de receber e toca para frente, aprovar o processo. Então, era essa ponderação que eu queria fazer. Perfeito. Eu acho que é esse tipo de conforto que o debate vai nos trazer, que vai nos levar a uma convergência que as duas coisas, ou seja, a certificação de recurso e reserva, como hoje o mercado mundial é feito, ela é importante e não pode ser extraída, e a acreditação para fazer essa conformidade do processo e tornar todo o processo mais ágil, que é uma demanda não só da agência, mas como todo o setor, sem dúvida, vai ser um benefício. Eu acho que é esse caminho que esse debate, como o Marcos André falou,
ele não acaba aqui, mas é muito importante esse fórum e eu agradeço o IBRAM para a gente estar debatendo e chegar a uma convergência. A ANM tem o interesse que isso avance também e consiga que isso seja implementado o quanto antes. Eu vou passar agora para o Marcos André com uma pergunta e posicionando. Marcos, todo mundo sabe que existe uma confusão que a CBRR também é uma carimbadora, que ela vai, não, eu quero que o relatório seja certificado pela CBRR. A CBRR não é, e eu queria que você explicasse isso, ela não é e não vai ser uma carimbadora de relatório, não é esse o propósito da CBRR. E já você, na sua fala, colocou muito isso, já pontuasse que uma das preocupações, a gente tenta não inventar a roda, né? E você que tem experiência internacional, muito contato do que acontece na Austrália, Canadá, Chile, pontue. Como funciona lá fora? Funciona de uma forma fluida? Tem uma inspeção parecida? Qual que é o mecanismo que tem lá fora? Ou seja, a gente estaria inventando uma roda, o benéfico, mais ou menos nessa linha. Eu queria que você discorresse os seus próximos 6 minutos aí. Bom, obrigado, Pisani. Olha, em linhas gerais, o que eu costumo ver, o que eu já vi, né, eu acho que, falando do ambiente, aí é outro papo, né, Caio? Mas, assim, só para... Eu vejo muito que Austrália, Canadá, eles estão mais digitalizados do que nós. Aquela briga de, poxa, vamos digitalizar processo, vamos fazer essa virada de página. Então, isso ajuda muito, né? Toda a iteração é muito mais digital. Nós avançamos, protocolo digital, Sigmine, uma série de sistemas. Eu tiro muita informação do Power BI da ANM, muita, tem. Então, esse é um aspecto. No digital, eu acho que outras jurisdições estão na nossa frente. Eu não conheço uma estrutura que contemple essa questão da acreditação no âmbito de pesquisa mineral. Eu estou falando sempre vício de origem. Eu estou falando sempre até a etapa da entrega de um pai. Vamos colocar assim. Eu não tenho, porque o momento que... A CBRR, ela não é uma carimbadora, porque a responsabilidade é do profissional. Ele é competente, ele atende aos requisitos, ele foi avaliado por um comitê, por um comitê técnico, ele conseguiu, ou seja, cumprir a regrinha lá de 15, 10, 5 da CBRR, entrou, né, e está competente, registrado e qualificado na sua área de atuação. Como o Pisani explicou antes, existe uma série delas. A gente fala de ouro, deve ter umas 4 ou 5. A gente vai para o níquel, deve ter 2. Vai para o cobre, tem tantas. Então, eu não vejo. Eu acho que uma diferença é essa questão do digital. Em outras jurisdições, realmente, eles estão na nossa frente nesse sentido, mas estamos no processo, vamos colocar assim. Eu não conheço no âmbito da PERC, por exemplo, que seria o equivalente da CBRR para a Europa continental. São 27 países. Canadá, no CAM, também não tenho conhecimento, e a Austrália. No Chile, que eu trabalhei, é um pouquinho diferente, porque, vamos dizer, a CBRR chilena veio por lei. Então, ela é uma instituição que surgiu a partir de uma lei, tem um âmbito governamental, mas existe. Uma preocupação que a gente tem, existe um esforço na CBRR, que é a educação continuada, mas existe também a questão de ampliar o escopo de atuação dos profissionais. Eu digo isso pelo seguinte, reciprocidade. E, claro, lá na frente o que está se buscando eu quero poder assinar um relatório de um ativo no qual eu estou trabalhando, que fica localizado no Canadá, nos Estados Unidos, no Chile, no Peru. A gente, né, esse é vamos dizer assim, não estou querendo falar pela CBRR, mas é um objetivo de longo prazo. E temos que tomar cuidado, talvez, para nesse esforço, e essa discussão aqui vai longe, a gente não acabe, de certa maneira, minando essa oportunidade, porque é uma oportunidade de trabalho. Nós temos na Austrália centenas de profissionais brasileiros, que são profissionais
qualificados, ou seja, o equivalente a outra palavra lá, competent, mas brasileiros que podem fazer um trabalho e assinar um relatório e entregar na Austrália, por exemplo. Assim, o que a gente quer é que dentro do guarda-chuva crístico você tenha essa área de atuação em todos os países que são regulamentados por esse regramento. Mas seriam esses aspectos, assim, empresas grandes, que você tem a certificação ISO, né? Eu entendo que ela vai em cima de processos. Quando chega na pesquisa mineral, são sempre os sinãos, né? Jefferson, aí mas como é que é isso? Por que você ali você fez mais e aqui você fez menos? Por que acontece isso? Eu acho que no final das contas é porque se colocar eu, Pisani, mais uns 2 ou 3 aqui, qual o programa de pesquisa que vocês fazem nesses 5.000 hectares? Não vai ter 2 iguais. Não adianta que cada um vai julgar de uma maneira, vai fazer maior quantidade, menor quantidade. E aí é um aspecto que acontece muito, né? E a gente tem que buscar uma maneira de como lidar com isso. A gente estava conversando lá fora, né, Caio, a ideia do shortlist, né, que eu entendo que é algo que é isso, né? No final você tem que se ater ali e fazer. Agora, eu estou tentando só passar uma ideia da diversidade. Um mesmo programa para a mesma substância, eu vou com a minha empresa, fiz 500 amostras, fiz tantos quilômetros de geofísica aérea. Pisani vai lá com uma segunda empresa, faz 1.000 amostras, não faz nenhuma geofísica aérea. Um terceiro vai e faz um programa diferente. Mas é da natureza. E os 3 são competentes e que eles se sintam confortáveis em fazer isso. Então, como é que você vai... não é um processo linear, no final das contas, é o que eu quero dizer, né? A geologia não é, nessa etapa, sobretudo, não é lá muito cartesiana, né? Então, como é que você vai criar um procedimento que abarque todas essas diferentes perspectivas de um trabalho, né? É uma decisão que, no fim e ao cabo, cabe para o profissional, ou para a profissional. E não tem o que... É uma zona muito complicada de enquadrar num quadradinho mesmo, né? Nessa linha, eu até cito exemplo, isso é bom para a gente, para o debate. Eu recentemente fiz uma análise, não foi nenhum due diligence, uma análise de 3 projetos de ferro grandes e distantes 10 quilômetros um do outro, feito por empresas diferentes, profissionais diferentes. Os 3 programas, um tinha uma malha de sondagem X, o outro Y, o outro Z, um usou geofísica, e nenhum deles estava errado. São depósitos que, na sua particularidade, tinham diferenças. Então, mesmo estando 10 quilômetros um do outro, sendo a mesma substância mineral, mas cada um tinha a sua particularidade. Como o processo de cada uma, quando virar a mina, cada uma delas vão ser diferentes. São 3 depósitos minerais de ferro dentro do mesmo distrito mineral que são diferentes. Mas nesta linha, eu queria agora dar esses minutos finais para o Caio, que eu acho que é um desafio que o Caio, como diretor da agência, ele trabalha com praticamente 3 públicos e os 3 são complicados, né, Caio? Você trabalha com um marco legal que tem que estar adequado ao que a legislação te coloca. Você trabalha com profissionais dentro da tua agência que estão lá trabalhando a duras penas, tentando conquistar o papel como agência, uma agência que está com um corpo técnico reduzido, e você trabalha com o mercado, com as empresas. Então você tem que estar atirando nas 3 frentes. E como que você entende esse desafio nesse processo, a partir desse momento? Porque essa definição dos parâmetros da inspeção acreditada, ela nasce dentro da demanda que vai ser estabelecido dentro da agência e que não se sobrepõe a uma legislação vigente, né? Qual que é o desafio que você entende aí nesses próximos 6 minutos que a gente tem aqui ainda, para essa implementação, que eu imagino que não é uma tarefa fácil? Bom, Pisani, realmente com muito diálogo que isso vai ter que ser, né, que tem que ser construído com o apoio, né, dos superintendentes, mostrando de fato o que tem que ser, o que vem de benefício. Como eu disse lá, o pessoal, né, da superintendente de barragens, que eu citei como exemplo, estou
Falei da superintendência de barragens, porque a superintendência na agência é mais organizada, que melhor atende a todos os requisitos e consegue ter. Eu sei que é uma obra de engenharia, não vai me xingar de novo, não, mas assim, é uma questão de obra de engenharia, mas, o formato, a organização e a questão de conteúdo mínimo, informação, disponibilização de informação, checklist. Fizeram um trabalho brilhante. É brilhante. Tem os anexos lá, por isso que eu até fiquei falando do Paniagua, mas porque realmente é maravilhoso para pensar como agir para os demais. Não para poder falar assim, para pesquisa mineral é diferente, tal. Não é nessa abordagem que eu tinha feito, mas de fato de pensar o seguinte, como construir algo, né, factível, possível e que consiga ser adotado. Então, a primeira coisa precisamos de rever formulários, rever checklist e construir a partir de um conteúdo mínimo. Qual é a melhor versão do conteúdo mínimo? O conteúdo mínimo ideal é que você consiga se aproximar ao máximo das práticas internacionais da indústria para poder... de onde que você vai tirar isso? Aí eu vou dar outro exemplo aqui, que eu acabei lendo até a análise de impacto regulatório do Paniagua, nem contei isso para ele. O processo SEI lá da Resolução 95, para entender de onde a turma dele foi montando e tudo mais. E aí você vê que o trabalho deles veio bem devagar, eles foram pegando o quê? Da Canada Mining Association, eles foram buscando os padrões. Eles foram buscando os padrões adotados na indústria no mundo inteiro. E aí a gente pega o seguinte, para recursos e reservas, a gente já tem mastigado isso, né? Eu segui a CBRE, já mastigou tudo para a gente ali. Você já tem lá todos os padrões já resolvidos. Vocês já simplesmente condensaram ali todo o entendimento internacional sobre as melhores práticas de avaliação de recursos e reservas. Quando vocês fazem isso para a gente, eu vejo o seguinte, nós estamos muito à frente do Paniagua na hora que ele abriu lá, na hora que a turma do Paniagua foi lá e abriu, começou a fazer aquele trabalho gigante de buscar em cada um dos países e fazer a comparação, ver qual era a melhor prática, como eles poderiam adotar os conteúdos mínimos, como agir e tudo mais. E aí passaram sim a adotar a melhor forma, que seria lá do Canadá e tudo mais, né, dos tailing dams, beleza. E conseguiram. Agora a gente tem aí, nós temos aí a possibilidade de usar o que já está disponível no mercado. Por que a gente não usa? A gente vai sentar lá e vai ficar discutindo o sexo dos anjos lá na agência lá para chegar num consenso sobre como ajustar o nosso formulário que hoje é praticado e ao invés da gente buscar o quê? Numa economia globalizada, numa busca por minerais críticos, mas eu sei que a gente tem aí projetos muito embrionários ainda que tem que ser desenvolvidos e tudo mais, mas eles vão ser desenvolvidos e a gente já tem que levantar, nós temos que levantar vamos chamar assim, de levantar o nível do que como o setor mineral tem que evoluir, como o setor mineral tem que caminhar. Tudo hoje é globalizado, tudo hoje é digitalizado. A gente vê aqui um público internacional aqui na feira. Ontem a gente estava conversando com os coreanos e tudo mais, você vê até Coreia, Sudão. Só essa semana, só ontem, Coreia, Sudão e Moçambique. Três países que o pessoal procurou ontem para saber sobre práticas de mineração, para entender como que a gente faz e logicamente, nos dois últimos, não, mas na Coreia, muitos investidores interessados via o Brasil. É isso que eles colocam. Então, assim, a gente está completamente aberto, aí num momento muito, muito propício aí a você deixar padrões que você consiga, que consigam ser interpretados mundialmente. Aí você imagina, se você não começa isso lá na agência de mineração, no órgão regulador, como é que você vai querer que o setor mineral cresça, se desenvolva e tudo mais? O setor público tem que começar cobrando isso. Não é a gente que outorga, não é a gente que concede. A gente tem que começar não estou falando para levantar os padrões lá no negócio e exigir isso, não. Estou falando que nós temos que exigir conteúdos mínimos, formulários mínimos, que atendam, logicamente, aos dados que são necessários, com toda a parcimônia e razoabilidade, proporcionalidade, porque não dá também para pegar o relatório de QP que vocês dois fazem e mandar todo o engenheiro de Minas, né, que geólogo fazer. Não tem como. Logicamente, a gente tem que... É isso aí que é o grande desafio.
a adesão, e por que tudo isso? Bom, se a gente faz conteúdo mínimo, a gente torna possível que o servidor faça a análise de maneira mais rápida, mais ágil, que ele consiga ter mais segurança na análise dele, que ele vai saber, ó, eu vou agir assim, assado. Por quê? Porque a agência está nos segurando, nos assegura aqui que é para analisar dessa forma com esse checklist. Aí a gente vem com o quê? Resolução 94 de recursos e reservas, ela tinha já até uma previsão específica, normativa, que falava assim, que a aprovação tácita de todos os relatórios por QPs. A gente não está... Isso aí nós não entramos nessa discussão aqui especificamente, mas a gente precisa pensar isso com calma e tudo mais para existir essa proposição lá naquela época da Resolução 94, mas que acabou não indo para frente. Mas a gente sabe da situação dos qualified persons, sabe da qualificação e da completude dos relatórios. Mas como a gente fazer, então, para poder colocá-los lá nos processos minerais e falar, ó, tá ok e tal. Então, beleza, ó, eles vão ser considerados conforme, ou então vão ser considerados, né, ou então a gente passa eles no checklist. É uma opção. E a gente tem essa situação aí das empresas acreditadas, né, das instituições acreditadas, que poderiam ser, que abrangem um outro viés, né, outra situação que eu vejo, na minha opinião, que não se choca com a CBRE, que são públicos diferentes, que eu acabo que vão acabar sendo beneficiados. Logicamente, se a gente falar, não, pesquisa mineral, até o PAE não compensa colocar, porque é uma questão muito complexa e tudo mais, porque cada um vê de uma determinada forma, bacana. A gente não adota a inspeção acreditada para até o PAE. É uma opção, podemos pensar isso. Mas tem inúmeros outros estudos técnicos na agência que precisam e que seriam interessantes serem pensados, né, com conteúdos mínimos, formulários, checklist, e serem então um grande instrumento para desburocratização, simplificação e melhoria dos processos de trabalho da agência. É isso. Perfeito, pessoal. A gente está chegando ao fim. Eu queria agradecer. Primeiro, eu já no início falei, sou testemunha, existe essa vontade na ANM. A ANM está chamando para o diálogo, não é porta fechada. Então, o Marcos falou, a discussão não para aqui. Então, eu gostaria de agradecer muito ao Jefferson, Marcos André e ao Caio. 10 segundinhos para cada um, só para... palavra final aí, despedir. Eu quero agradecer ao Ibram e eu vou dar 10 segundinhos só para a gente tem que passar o palco para a próxima palestra, mas para cada um de vocês aí dar a palavra final. E muito obrigado. Eu acho que esse tipo de debate que vai nos levar a um ponto de confluência aí para o benefício do setor. Jefferson, por favor. Ótimo. Bom, agradecer a oportunidade. O debate aqui foi rico, não se encerra aqui. E é um instrumento novo que precisa ser debatido mesmo. Ele é flexível, dá para se adaptar a qualquer questão. Eu acho que pode contribuir muito à celeridade e confiança no ambiente de infraestrutura. Agradeço o Ibram e agradeço cada um de vocês. Obrigado. Não, só agradecer, enfim, foi um prazer estar aqui. Quero que à disposição aí do diretor Caio, da ANM, dentro das possibilidades, a gente acha que podemos trabalhar, é isso que vocês estão fazendo, tem que chamar e tenho certeza que as entidades vão participar, vão querer colaborar. O Gerson de novo, né? Estamos aqui nos encontrando, mas tão longe quanto um telefonema, né? Acho que é isso. Obrigado aí mais uma vez e agradeço ao Ibram também. Muito obrigado a todos. Agradecer ao Ibram pela oportunidade de a gente poder discutir. Estamos à disposição para poder discutir mais e queremos aí ampliar o debate, né, para a gente construir algo que seja, né, feito de forma participativa com o setor e internamente, logicamente, a agência também vai discutir isso com calma. Mas a gente agradece muito com o apoio de vocês aqui, viu, gente? Obrigado, muito obrigado, Pisani, pela moderação, Marcos André, Jefferson, muito obrigado.